Chegou a hora, hein? Tipos de sujeito. Agora é pressão, hein? Sem muito papinho, sem muito sermão. Chega que na aula passada eu fiquei mó tempão gastando o seu ouvido com sermão. É a hora da verdade. Tipos de sujeito. Sujeito simples, oculto, composto, indeterminado, oração sem sujeito. Preciso saber tudo isso, Pestana? Precisa, porque cai na prova. Sujeito é um dos termos sintáticos que cai em prova, beleza? Existem outros termos sintáticos que não caem tanto. Sujeito é o cara. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo. Vamos lá. Galera, meu camarada, quem estiver me ouvindo, por favor, preste atenção. Tipos de sujeito. Eu vou dizer que um sujeito é simples quando esse sujeito tiver um núcleo. Beleza? Se esse núcleo estiver explícito, eu digo que o sujeito é simples. Se esse núcleo estiver implícito, eu vou dizer que o sujeito é oculto. O fato é, o sujeito simples tem que ter um núcleo. Vamos ver? Vamos lá. Enfim, alguém resolveu aquela questão. Quem resolveu aquela questão? Alguém. Tem um núcleo aqui, não tem? Sujeito simples. Simples assim. Muito fácil. Faz a perguntinha ao verbo. Achou o sujeito. Quantos núcleos? Um. Sujeito simples. Beleza? Muito fácil. Não tem mistério, não. Agora, calma aí. Olha pra mim. Pestana, pô, fala sério, né? É ridículo esse exemplo que você deu. Meu camarada, é ridículo de repente para você, que já tá safo. Mas para quem está começando, isso aí é algo que é para ser entendido. Ah, Pestana, mas eu já sei isso. Tudo bem. Então eu vou te dar um exemplo mais interessante. Pode ser? Posso falar? De sujeito simples? Escuta essa então. Olha aí, ó. As minhas 3 peças de teatro preferidas estão em cartaz. As minhas 3 peças de teatro preferidas estão em cartaz. Olha quantos elementos. Aí eu te pergunto, o que está em cartaz? As minhas 3 peças de teatro preferidas. As minhas 3 peças de teatro preferidas. O sujeito tem 6 termos. Quem é o núcleo? As minhas 3 peças de teatro preferidas. O núcleo, ele tem valor de substantivo. Quem é o substantivo na jogada? Peças. É o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, né? Mas observe que dentro do sujeito eu tenho 6 termos. Um deles é um núcleo. Pô, Pestana, eu poderia pensar que tem mais de um núcleo. É, você poderia pensar que tem mais de um núcleo. Mas adivinha? Tem um núcleo só. Um núcleo só. Peças. Sujeito simples. Vou te dar outro exemplo. Outro exemplo. Olha só, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar no quadro. Olha pra cá. Se liga só. Eu digo assim, ó. O carro da Maria e do João, o carro da Maria e do João foi furtado. O que foi furtado? O carro da Maria e do João. Sujeito simples ou composto? Sujeito simples tem que ter um núcleo.
Sujeito simples ou composto? Aí você pensa assim, calma aí. Substantivo, substantivo, substantivo. Ah, mas calma aí, o núcleo, deixa eu ver quem é o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. O que foi furtado? O carro? Ah, então o carro é o núcleo. Ah, só tem o núcleo, sujeito simples. Não, mas calma aí, Pestana, calma aí. Deixa eu pensar. Esse E aqui, normalmente aparece em sujeito composto. Tipo, Maria e João foram ao parque. Sujeito composto, tem mais de um núcleo. Pô, calma aí. O carro da Maria e o carro do João foi furtado. Pô, calma aí, Pestana. O carro não está implícito aqui, não? Como se tivesse dois núcleos. Um explícito e outro implícito? Pô, Pestana, calma aí. Pô, agora tu me confundiu. Eu não sei se o sujeito é simples mais. Eu acho que agora o sujeito pode ser composto, hein? Pô, sei lá, Pestana. Meu camarada, o sujeito é simples. Por que o sujeito é simples? Porque o verbo, que é uma locução verbal, né? Porque o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito está no singular e o verbo está no singular. Então só tem um núcleo. Porque se eu tivesse mais de um núcleo, o verbo estaria no plural. E eu vou te dizer mais. Para que o sujeito seja simples, o sujeito tem de estar, o núcleo do sujeito tem de estar explícito. Se não estiver explícito, o sujeito não é simples. Beleza? Se você diz que aqui tem um sujeito implícito, é sujeito composto. Mentira! Porque o sujeito composto também precisa ter elementos explícitos. Caraca, eu nunca parei para pensar nisso. Que o sujeito simples e o sujeito composto tinha de apresentar núcleos explícitos. É isso aí. Tá claro isso? Sujeito simples, sujeito composto, núcleos explícitos. Então não viaja pensando que tem carro aqui implícito. Não viaja. Tem carro nenhum aqui implícito. Só tem um carro, um núcleo, sujeito simples. Beleza? Sabe qual é o papel do E aqui? Ligar da Maria a do João. Ligar essas locuções que têm função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo? Cuidado, hein? Para não viajar na maionese. Sujeito simples. Núcleo, fala para mim. Explícito. Sujeito composto. Núcleo, explícito. Muito bem, garoto. Sujeito simples, composto, núcleo explícito. Agora se liga nessa frase aqui, ó. Resolveste aquela questão? Pô, Pestana, quem é o sujeito? Ah, o sujeito é tu. Ué, mas está implícito. Ué, claro que tá. Ah, mas é um núcleo só, então é simples. Não. Não. É sujeito oculto. Se tiver um núcleo implícito, eu digo que o sujeito é oculto. Se o sujeito é simples, o núcleo é explícito. Se o sujeito é oculto, o núcleo é, ou a palavra que tem função de sujeito é implícito. Beleza? O núcleo é implícito. A palavra que tem função de sujeito fica implícita. Beleza? É por isso que é oculto, né, galera? Pelo amor de Deus. Por que eu digo que o sujeito é oculto? Porra, porque ele está implícito. Beleza? Por que eu digo que o sujeito é oculto? Porque ele está elíptico. Lembra de elipse? O que é elipse? Omissão de um termo. Às vezes, cara, olha só. Às vezes o cara cria uma questão de figura de linguagem perguntando sobre a elipse. Aí você olha essa frase aqui e nem percebe, nem se dá conta que tem elipse aqui. Poxa, mas elipse não é a omissão de um termo? Esse termo não está omitido? Se está omitido é elipse. Então eu vou dizer que o sujeito é elíptico, sujeito oculto, sujeito implícito. Ele é também chamado de sujeito desinencial. Isso você já deve ter aprendido lá no ensino médio. Por que é desinencial?
Porque toda vez que você quiser saber qual é o sujeito de um verbo, você analisa a desinência. Resolveste, o verbo está na segunda pessoa do singular. Então adivinha quem é o sujeito dele, que está oculto? Tu. Se ligou? Ah, moleque. Sujeito oculto, tá, galera? Ou desinencial, ou implícito, ou elíptico. É aquele sujeito que existe, ele está na frase, só que ele está oculto. Tudo bem? Maravilha. Eu posso dizer que aqui nessa frase, não resolva esta questão ainda, o sujeito é oculto? Sim ou não? Não resolva esta questão ainda, o sujeito é oculto? Posso dizer? Claro que posso. Toda vez que o verbo estiver no imperativo, toda vez não. Normalmente, quando o verbo estiver no imperativo, o sujeito é oculto. Não resolva você esta questão ainda. O sujeito do verbo resolver é o você, que está oculto. Lembra de verbo no imperativo? Negativo? Não resolvas tu, não resolva você, não resolvamos nós, não... E por aí vai. Beleza? É isso aí. Tranquilão, galera? Show? Maravilha. Então, o verbo no imperativo negativo, sujeito normalmente implícito, normalmente oculto. Enfim, show de bola? Tranquilo? Sujeito simples, um núcleo explícito. Sujeito oculto, um núcleo implícito. Agora, vamos lá. Vamos falar agora do sujeito composto. Eu digo que o sujeito é composto quando ele tem mais de um núcleo. Beleza? E tem de estar explícito. Tá certo? Muito bem. Conversavam animadamente o professor e o aluno. Ou conversava animadamente o professor e o aluno. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque o cara gosta de fazer isso na prova. Ele coloca o sujeito composto deslocado, depois do verbo. Aí, ele coloca o verbo no plural. Até aí tudo bem, né? Afinal de contas, quem conversou animadamente? O professor e o aluno conversavam animadamente. O verbo está no plural por quê? Porque o sujeito é composto, tem mais de um núcleo. Olha aqui, ó. Professor e aluno, mais de um núcleo. Beleza? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, só que, quando o sujeito composto está depois do verbo, parceiro, o verbo pode ficar no singular. Por que o verbo pode ficar no singular? Ele pode ficar no singular concordando com o termo mais próximo do sujeito composto, deslocado. Se eu coloco na ordem direta, vai ficar assim, ó. O professor e o aluno conversavam animadamente, tudo no plural. Alguma dúvida? Não. Agora, se eu pego o sujeito composto e coloco depois do verbo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o termo mais próximo. Você decide. Tranquilo? Não erre isso, hein? Não erre isso. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Vou falar agora de sujeito indeterminado. Todos esses exemplos aqui são exemplos de sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado, Pestana? É um sujeito que não existe? Não. Ele existe. Só que ele não está determinado, ele não está claro, ele não está bem definido, não é algo preciso. Ele é indeterminado do ponto de vista semântico. Convidaram a todos nós para assistir a aula. Quem convidou? Sei lá.
Eu sei que alguém convidou, mas eu sei quem? Não. É esse o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele... Olha o detalhe, hein? Olha o detalhe, hein? O sujeito indeterminado está sempre implícito na oração. Ele está sempre implícito na oração. Sempre. Convidaram a todos nós para assistir a aula. Quem convidou? Não sei. Tenho a mínima ideia. Mas eu sei que foi alguém. Isso eu sei. Mas eu sei quem é? Não. Então o sujeito indeterminado é um sujeito que pratica uma ação verbal, ele existe, mas ele está implícito na frase e você não consegue definir bem quem é esse cara. É interessante, olha só, rapidinho, deixa eu falar um pouquinho com você. O sujeito indeterminado é interessante porque alguns gramáticos dizem que o sujeito indeterminado é aquele que você não consegue definir ou é aquele que você esconde de propósito. Como assim esconde de propósito? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos numa sala. Beleza? Para uma entrevista de emprego. Cada um está com a sua pastinha, com o seu currículo lá dentro. Aí você vai ao banheiro e pede para a pessoa do lado dar uma olhadinha. Pô, dá uma olhadinha aqui, só para, enfim, questão de cautela, vou ali no banheiro, já volto. Você vai ao banheiro e volta. Quando você volta, a sua pasta não está mais ali. Aí você pergunta pro cara, ué, o que houve com a minha pasta? Aí o cara diz assim, pô, cara, levaram aí. O cara sabe quem levou. Mas ele quer dizer quem levou? Não. Ele quer te omitir quem levou. Mas ele sabe quem é. Aí o que ele faz? É isso aí. Ele joga o verbo na terceira pessoa do plural. E assim você tem o primeiro caso de sujeito indeterminado. Como é que se faz o sujeito indeterminado? Você joga o verbo na terceira pessoa do plural, omite o sujeito e pronto. Você tem o sujeito indeterminado. Tá claro isso? Beleza? Show de bola. Eu tinha falado que todos esses exemplos aqui são de sujeito indeterminado, não tinha? Eu falei bobagem. Porque esse outro exemplo aqui é um exemplo que não ocorre sujeito indeterminado, mas que parece sujeito indeterminado. Vê se não parece. Acompanha comigo. Os alunos João e Pedro se classificaram. Na boa, mereciam ou não mereciam? Esses verbos aqui, dentro dessa oração, lembra que o período termina num ponto? Então eu tenho aqui um período simples. Aqui eu tenho outro período, ó, termina em ponto de interrogação. Então eu tenho duas orações, não tenho? Ó, verbo, uma oração. E aqui eu tenho duas orações. Não é isso? Dentro desse período aqui. Eu chamo de período composto, porque tem mais de um verbo. Então, analisando esse período aqui, analisando as orações desse período aqui, desse último, na boa, mereciam ou não mereciam? Fala para mim, qual é o sujeito desses verbos aqui? Ah, pessoa, Pestana, eles estão na terceira pessoa do plural. Se eles estão na terceira pessoa do plural, é sujeito indeterminado. Porque não tem sujeito aqui, pô. Sujeito indeterminado. Olha para mim. Cuidado com essa brincadeira. O cara vai botar o verbo na terceira pessoa do plural. Ele vai tentar te sacanear. Ele vai colocar o verbo na terceira pessoa do plural numa oração em que o sujeito não está explícito. Em que o sujeito está implícito. Aí você vai pensar assim, verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito implícito. Sujeito indeterminado.
Sujeito indeterminado é aquele que você não pode determinar. É aquele que você não sabe quem praticou aquela ação. Ou que tem aquele estado, enfim. Sujeito indeterminado você não sabe quem é. Nessa frase, vamos lá. Os alunos João e Pedro se classificaram. Na boa. Mereciam ou não mereciam? Quem merecia? Ah, pastora, não sei. O verbo está na terceira pessoa do plural. Não está claro na frase, o sujeito está implícito. Meu camarada, o sujeito está implícito mesmo. Mas ele não é indeterminado, não. Sabe por que ele não é indeterminado? Porque eu sei, nesse contexto, eu sei quem merecia e quem não merecia. No contexto frasal, no contexto do texto, eu estou falando sobre João e Pedro, não estou? Então, raciocina comigo, ora. Os alunos João e Pedro se classificaram. Na boa, João e Pedro mereciam ou João e Pedro não mereciam? Concorda comigo que o sujeito aqui, meu camarada, é um sujeito oculto e não indeterminado? Porque o contexto te diz quem é que merecia e quem é que não merecia. João e Pedro. Aqui o sujeito é composto, né? Os alunos João e Pedro se classificaram. O sujeito é composto, não é isso? Não, não é não. Hã? Como assim não é composto? Tem 2 núcleos, Pestana. Pestana, tu tá ficando maluco, Pestana. Pô, na moral, tem 2 núcleos. Meu camarada, raciocina comigo. Os alunos João e Pedro se classificaram. O verbo está concordando com alunos. Pestana, mas como é que eu sei? Ué, esse aqui é o núcleo, é a palavra mais importante. Se você ignorar o os, João e Pedro, se você ignorar os, João e Pedro, ainda assim, alunos é o sujeito do verbo classificar. Alunos se classificaram. Alunos é o núcleo do sujeito. João e Pedro, para quem está atento, para quem sabe gramática, são apostos especificativos. Por essa você não esperava, hein? Deixa eu voltar à realidade do sujeito indeterminado, antes que você pire o seu cabeção. Vamos lá. Primeiro caso de sujeito indeterminado, anota. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. O sujeito vai estar implícito. Aí você chama o sujeito de indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, quando? Quando você não souber determinar quem é o sujeito. Beleza? Verbo na terceira pessoa do plural, você não sabe determinar quem é o sujeito, sujeito indeterminado. Nesse caso aqui, os verbos estão na terceira pessoa do plural. Mereciam ou não mereciam? Mas o contexto me diz que quem merecia ou não merecia? Os alunos. João e Pedro se classificaram. Na boa, os alunos mereciam ou não mereciam? João e Pedro mereciam ou João e Pedro não mereciam? Eu sei quem é o sujeito desses verbos. Aí você vai dizer que o sujeito é o quê? Oculto. Eu não poderia, no lugar aqui desse balãozinho que eu coloquei, colocar eles. Os alunos João e Pedro se classificaram, na boa. Eles mereciam ou eles não mereciam? Concorda que o sujeito está oculto? Beleza? Porque eu sei quem é. Aqui em cima, no convidaram, eu não sei quem é. Aí eu vou dizer que é indeterminado. Não confundem, não confunda. Bem, já falei muito sobre isso, vamos falar dos 4 últimos exemplos. Esse é um segundo caso de sujeito indeterminado. Beleza? Qual é esse segundo caso? Olha só. Toda vez que você tiver verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula de indeterminação do sujeito, você vai dizer que o sujeito é indeterminado. Vamos lá. Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. Quem é feliz neste lugar? Ué, qualquer pessoa que mora naquele lugar. Ah, mas qualquer pessoa quem? Ué, geral, pô. Ué, mas geral quem? Ah, todo mundo. Quem mora lá, pô. Mas quem?
Essa falta de precisão, essa indefinição, essa generalização faz parte dessa estrutura com partícula de indeterminação do sujeito. Essa ideia de generalização... Enfim, generalização, anota aí, beleza? Deu galho aqui, generalização, beleza? Daqui a pouco a gente conserta isso. Generalização, pronto, consertado. Generalização. Beleza? Nem vou me atrever a colocar o hífen mais ali, porque vai dar galho de novo. Generalização. Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. Quem é feliz naquele lugar? Todo mundo. De fato, aqui se vive muito bem. Quem vive muito bem? Ué, quem vive lá. Mas quem vive lá? Sei lá, pô. Indeterminado. Necessita-se de segurança nas favelas. Quem necessita? Ué, quem mora na favela. Geral. Num braço só. Generalização. A ideia de generalização, sujeito indeterminado. Cumpriu-se com o dever, enfim. Olha aí, ó. Verbo de ligação, verbo intransitivo indireto, verbo transitivo direto, seguido de preposição, com partícula de indeterminação do sujeito. Você vai dizer que o sujeito é indeterminado. Cumpriu-se com o dever, enfim. Quem cumpriu com o dever? Sei lá, pô. Sujeito indeterminado. Beleza? Safo? Vamos que vamos. Então, galera, são 2 casos de sujeito indeterminado, hein? Não vamos garotear, não. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vou falar um pouquinho agora sobre oração sem sujeito, também chamada de sujeito inexistente. Quais são os casos de oração sem sujeito? Olha, todos esses casos, a partir de agora, todos eles, são orações sem sujeito. Por que são orações sem sujeito? Porque os verbos dessas orações são impessoais. Impessoais. O que seriam verbos impessoais, Pestana? Verbos impessoais são verbos que não têm nenhum ser praticando a ação deles. Eles se bastam. Havia poucas pessoas aqui. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Todos os verbos impessoais, galera, ficam na terceira pessoa do singular, exceto o verbo ser. Daqui a pouco a gente fala dele. Ficam na terceira pessoa do singular. Normalmente, eles dão a ideia de existência ou tempo. Vamos ver? Havia poucas pessoas aqui. Existiam poucas pessoas aqui. Cuidado, hein? O verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Mas o verbo existir, ele não é impessoal. Ele varia. Então, se você tivesse que reescrever essa frase aqui com o verbo existir, ficaria como? Existiam poucas pessoas aqui. Ok? Muito bem. O verbo haver, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, também é um verbo impessoal. E ele fica na terceira pessoa do singular. Ele não varia. Houve 2 confusões ali. Ah, 2 confusões não é o sujeito, não? Houveram 2 confusões ali? Houveram? Jamais você pode fazer isso. O verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer, meu camarada, grava isso, hein? Não varia. Fica na terceira pessoa do singular, forever. Caramba, hein? Saiu bonito forever. Vamos lá. Olha aí. Verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer. Varia? Não. Terceira pessoa do singular. Abandonei o cigarro há 1 mês. Quando o verbo haver indicar tempo decorrido, ele também não varia. Ele fica na terceira pessoa do singular. Ah, mas se fossem 2 meses, não importa. Terceira pessoa do singular. 10.000 meses, terceira pessoa do singular. Beleza? Então, o verbo haver indicando tempo decorrido, o que eu faço? Verbo indicando tempo decorrido. O decorrido aqui tá feião, né? Mas você entendeu. O verbo haver indicando tempo decorrido não varia. Fica na terceira pessoa do singular. Ele não muda de forma. Agora, cuidado. Só para fechar a aula de hoje. Deve haver mais informações na sala. Sabe o que a galera faz nessa estrutura? O nego faz assim, ó. Devem haver mais informações na aula. Eu falei na sala? É na aula, né? Foi mal. Devem haver mais informações na aula. O nego faz isso, ó.
Negro e branco, não é só negro não, hein? Amarelo também. O cara vai e me faz um troço desse. Jamais. Por quê, Pestana? Porque quando o verbo haver tem sentido de existir, mesmo que ele faça parte de uma locução verbal, o verbo auxiliar vai ficar como? Na terceira pessoa do singular. Então, deve haver mais informações na aula. Meu nobre, muito obrigado por tudo. Começamos em sintaxe, já estamos no embalo. Estou falando de orações sem sujeito. Na próxima aula eu termino, entro em predicado e vamos emburacando, hein? Sem garotear. Beleza? Valeu. Obrigado por tudo. Beijo. Fui.